E eterno Deus, nosso Pai, nesse instante, meu Deus, eu sei, Pai, que Tu já conheces o Teu servo, mas eu apresento Ele nas Tuas mãos, para que tudo que Ele venha falar nesta noite seja aquilo que a Tua igreja necessita de ouvir. Pai, eu sei que Tu já ministrou o coração dele, e o que Ele vai passar à Tua igreja nesta noite é tudo que nós precisamos ouvir. Então, meu Deus, que cada um de nós estejamos com a nossa mente, o nosso coração aberto para aceitar, compreender a Tua palavra nesta noite. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Quero agradecer, ao pastor Adriano, a Deus, primeiramente, pastor Adriano, pelo convite, os pastores, pastor da associação, é assim que funciona, né? Eu sou grato a Deus por Deus me dar a oportunidade de estar ministrando a sua palavra. Eu quero só que tenha um pouco de paciência comigo, que eu falo muito. Mas aí amanhã é domingo, Domingo é feriado, ninguém trabalha, E crente não vai para a praia, vai? Eu vou. Amém? Eu recebi já a proposta pronta, O que eu vou falar hoje à noite aqui já é proposta pronta. Eu até perguntei ao Adriano, quem teve a ideia desse tema? Porque é um tema um pouco difícil de falar, porque será direcionado mais aos pastores. Eu acredito que vocês conhecem o tema, tiveram acesso ao folder que eu acredito que o Adriano criou para esse evento, e lá tem um tema: a responsabilidade do pastor com a igreja. Aí a igreja está aqui também presente. No meio da igreja existem pastores que ainda não foram chamados, que ainda não foram levantados. Portanto, o tema também é para vocês. Não só para os pastores que já foram oficializados, mas para aqueles que o Senhor ainda vai oficializar. Sei que tem diáconos aqui, e tem pessoas aqui que ainda aspiram ao episcopado, como a palavra de Deus diz, Um dia serão chamados ao ministério. Escute essa palavra, porque essa palavra também vai ser direcionada para a sua vida, para que você saiba também das responsabilidades do seu pastor e o quanto ele precisa ser amado, como o pastor Davi acabou de falar. Amanhã nós trataremos do assunto inverso: como as responsabilidades da igreja para com o seu pastor. Porque não existe acordo onde não há reciprocidade. O pastor, ele tem responsabilidades com o rebanho, mas o rebanho também tem suas responsabilidades com o seu pastor. Para que haja um relacionamento amigável, é necessário que haja reciprocidade. Eu dou, também eu recebo. Por exemplo, eu estou com sede, e Deus, na sua soberana vontade, providenciou água, e a palavra de Deus diz que grande é o teu galardão no céu, porque deu um copo d'água a um dos meus pequeninos. Amém? Posso beber água? Era tudo que eu queria. Eu até perguntei ao Adriano, eu posso ir de camiseta que está quente? Ele disse, vai de paletó, e acabou. Eu brinco muito com o Adriano. Mas é assim, gente, eu estava meditando na palavra e pensando, Deus tem um plano para a humanidade. Isso aqui parece uma frase pronta, A gente sempre fala, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a humanidade. E aquela frase que a gente se estende aí, a gente diz, é frase pronta.
Esse plano ele é composto por várias fases, que são testemunhadas pelas Sagradas Escrituras e são também testemunhadas pelos escritos históricos. Você lê a história da igreja, você percebe que o plano vai se moldando e Deus vai levantando pessoas, vai colocando em cada lugar uma construção dessa daqui, em que cada tijolinho é colocado no seu lugar. A gente vai percebendo que o plano vai se aperfeiçoando a cada dia, vão se cumprindo no desenrolar do tempo. É o plano que Deus tem para a humanidade. Dentro desse plano, Deus, na sua soberania, estabeleceu a igreja. A igreja, ela faz parte do projeto de Deus. E para esse projeto igreja, ele no seu conselho estabeleceu uma hierarquização de liderança, da qual ele é o cabeça. Eu já ouvi falar do pastor Davi. Tenho amigos que já passaram por aqui e até me elogiaram, né? Apesar de alguns problemas, mas eu disse: vou pregar na igreja do teu antigo pastor. Sabe que Deus não é uma bênção. Eu amo aquela pessoa, a Dudu. E eu brincando com ela lá, que eu sempre brinco com a Dudu, eu disse: eu amo aquele homem, de coração mesmo. E vocês sabem disso, né? Lá no céu a gente acerta o restante. Porém, eu estava vendo a liderança dele aqui, conversando com o Adriano e percebendo como Deus levanta lideranças. Mas, independente de qualquer liderança, ele é o cabeça. Essa é a hierarquização que eu chamei aqui de hierarquização da igreja. Tem um cabeça que vai reger todas as coisas. E a gente precisa estar sempre rendido à sua soberana vontade. Jesus deixou isso bem claro quando ele falou dessa hierarquização. A gente não pode e nem deve, de forma nenhuma, confundir com as hierarquias seculares, né? Nós temos ali sentado, lá naquela mesa lá atrás, um capitão. Não é esse capitão? Eu sou tenente, ou com a patente abaixo. Mas aí, isso é a hierarquia do mundo militar. A hierarquização de Deus tem um general que é Cristo. Mas ele nunca permitiu que a gente confundisse essa hierarquização da igreja com as hierarquias seculares que são colocadas no mundo. Cristo, em Mateus 20, 25, ele diz: vocês sabem que os governantes das nações dominam essas nações e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Essa é a primeira função do pastor: servo. É porque na hierarquia de Deus ela é inversa. Eu dou um curso lá na igreja, lá a gente tem um curso de formação de obreiros, curso de capacitação de obreiros. E lá tem uns degraus desse aqui. Sempre quando eu estou ministrando uma aula sobre autoridade e submissão, eu mostro que a cada passo que você dá na hierarquização de Deus, você vai descendo um degrau até servir. Amém? Eu acredito que quando Deus escolheu esse tema, Ele não escolhe sem propósitos. Eu acredito e espero que os pastores recebam, assim e os futuros pastores também, os futuros líderes da igreja. Porque quando Deus ele escolhe um tema, já está pré-determinado, Ele tem os seus propósitos. Ele quer modificar alguma coisa, Ele quer transformar alguma coisa, Ele quer falar o coração de alguém. Quinta-feira eu estava pregando na igreja sobre a história de Jonas, aquele cara teimoso, mas um profeta de Deus, que Deus diz: faça assim,
E ele disse: eu vou fazer assim. Foi fazer do jeito dele. E quando a gente compreende que nessa hierarquização da igreja existe um ser supremo que é Deus, que Jesus Cristo é o pastor dos pastores, a gente começa a se render à palavra dele e à administração que vem ao nosso coração. Por isso que eu acredito que não foi à toa, não foi por acaso que Deus colocou no coração do Adriano que o tema fosse a responsabilidade do pastor para com a igreja. E amanhã o tema será a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Então, queridos, por causa dessa sistematização, o próprio Deus estabeleceu princípios e responsabilidades para cada líder da igreja. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar essa noite. A responsabilidade do pastor para com a igreja. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 21. Quando eu brinquei com a Adriana para perguntar se podia vir de camiseta, é porque eu tenho 26 anos de crente. Com 6 meses eu estava pregando a palavra. Eu não sei porque Deus, como foi a decisão de Deus, eu tinha que usar paletó. Nasci na fé numa igreja batista renovada, lá no Henrique Jorge, tinha que usar paletó. E se tem uma coisa que eu não gosto é de paletó e gravata. Mas tem outra coisa que eu não gosto também, de óculos. Eu tenho um amigo, um irmão lá da igreja, que ele faz meus óculos. Aí eu disse: irmão, meu óculos, eu gosto desse mais fininho, né? Irmão, meu óculos está entortando. Ele também, tu só usa aqui, os irmãos chegam, te abraçam e apertam, quebra o óculos. Aí é para usar no outro canto. Eu gosto de ficar observando ele assim, porque ele transmite assim uma vontade, né? O pastor Davi ficou avistando de longe, né? Para perto. Mas é um negócio ruim para você usar, viu? Então, queridos, a palavra de Deus em João 21, 15 a 17, João capítulo 21, versículo 15 a 17. Engraçado que eu estou enxergando aqui, a luz é boa, né? Diz assim a palavra de Deus: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Guarde esse tema aí, guarde essa palavra no seu coração, que no final nós vamos lembrar dela. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós possamos nos orientar como uma bússola, ó Deus, que orienta os navegantes. Que nós possamos, ó Deus Santo, olhar para a tua palavra, compreendê-la, recebê-la para a nossa vida e aplicá-la no que o Senhor desejar transformar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus tem vários propósitos para essas mensagens, como eu estava pensando, né? O primeiro dos propósitos que Deus colocou no meu coração é avivar o dom dos pastores que já estão na missão. Amém?
E o segundo é despertar o chamado para os futuros pastores dessa associação. Antes de falar sobre as responsabilidades do pastor, eu gostaria de falar sobre as funções desse ofício, apresentando aqui pela palavra os seus títulos, que, ao meu ver, têm o mesmo significado, só muda de nome para designar a função. Alguns dos títulos são apresentados no Novo Testamento. Eu vou ler os textos aqui, você não precisa, porque eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, né, Adriano? E você vai só ouvir. Atos 20, 17, Paulo diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No versículo 28 ele diz: atendei, já na conversa da reunião deles lá, que ele mandou chamar os presbíteros, ou os líderes da igreja, se atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares, outro título, bispo, pastor, presbítero, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E em Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amanhã nós vamos falar sobre essa questão do pastor pastorear não gemendo, e a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Amém? Aqui apresenta os ofícios do pastor. O primeiro texto que eu li fala sobre os presbíteros, aponta para a maturidade espiritual e a sabedoria. Nós já vimos aqui na demonstração que o pastor local fez. A segunda, bispo ou episcopos, né? Aqui é um texto para o pastorado, um título para o pastorado também, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que aquele que aspira ao episcopado, e a palavra é a mesma, episcopos, ele excelente obra almeja. Aqui é um supervisor com autoridade. Então isso são características daquele que vai pastorear numa igreja, do que almeja ou do que já está pastoreando. Ele tem que ter maturidade espiritual e sabedoria, e tem que ser um supervisor com autoridade. Não confunda com autoritarismo, viu? Que é abuso de autoridade. O terceiro título que nós encontramos foi o de pastor, aponta para a proteção e alimentação do rebanho, aquele que cuida e guarda dos lobos. E o quarto é um guia, o pastor capacitado para analisar as circunstâncias e conduzir o rebanho no caminho certo, aquele que guia no caminho. Amém? Então são esses títulos que a Bíblia apresenta para o pastor, o que nós comumente chamamos de pastor. Então, quais são as responsabilidades desse pastor? Agora nós vamos para o tema. Guarda aquele lá da conversa de Jesus com Pedro, tu me amas? E nós vamos falar rapidinho sobre ele no final. Mas o texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primeira carta que Paulo escreveu para os crentes da Tessalônica, no capítulo 5, versículo 12. Assentados mesmo, deixa eu ler para vocês o que ele diz. Isso aqui parece até que eu já estou na reunião de amanhã, pastor, porque o tema, o texto aqui fala para a igreja cuidar do seu pastor, mas é daqui que nós vamos tirar a responsabilidade dos pastores. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O texto é só esse aqui: tratai que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Parece
estabelece, como eu já falei, a recomendação da igreja para com o seu pastor. Mas nesse texto são apresentadas as responsabilidades do pastor, que é o tema que me foi passado. A primeira responsabilidade do pastor para com a igreja está aqui nesse versículo. Ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Essa é a primeira responsabilidade do pastor para com a sua igreja. Eu fui junto com uma amiga ali, um amigo me convidou para ir ministrar a palavra num sítio, num evento lá. E depois do almoço, que não é de praxe, crente come muito e dorme. E a gente deitou numa rede debaixo do cajueiro lá. Aí eu disse: vamos só tomar uma águazinha. Quando eu fui levantando da rede, peraí. Desse jeito. Tiago, traga água aqui pro pastor. Eu disse: não, pastor, não, os diáconos foram feitos para servir aos pastores. A gente engole calado, porque na casa dos outros o cachorro não pode latir muito não, né? Vou ler aqui. Mas eu deu vontade de eu perguntar: onde foi que você viu isso? O diácono facilita a vida do pastor auxiliando, mas ele não é um garçom, como é o termo diaconos, é aquele que serve. Não é para servir o pastor que ele está deitado, não. Ele não é um capacho do pastor. Ele é um servo da igreja para diminuir a carga do pastor. Aí há uma incompreensão muito grande, né, nessa área, principalmente do meu amigo lá, que se ele não tivesse 20 anos a mais do que eu tinha repreendido ele. Mas eu fiquei calado, estava na casa dele. Mas aqui o texto diz que o pastor, a primeira responsabilidade do pastor é trabalhar entre as ovelhas. De acordo com o dicionário Strong, o verbo grego para trabalhar usado aqui tem o seguinte significado. Veja bem o significado de trabalhar: ficar cansado, fatigado, exausto. É trabalhar exaustivamente. Estou vendo um menino novo aqui, bonito, cheio de gás, ó. Olha aí, pastor Davi, o senhor que levanta obreiros, ó. Olha aí a cara desse menino aí. É seu parente esse jovem aqui? Hã? Filho? Rapaz, é um caba novo, né, Adriano? Não? Tudo cheio de gás, o outro ali tá posição de militar. Rapaz, filho, se Deus te chamar para o ministério, bota na tua cabeça, é para trabalhar fatigante. Aqui os pastores que não deixam eu mentir. Se você não se fatigar na obra de Deus, você não vai alcançar os objetivos. Então a responsabilidade do pastor, tanto dos que estão no ministério, como aqueles que almejam ou aspiram ao episcopado, eles têm que colocar na cabeça que o trabalho é árduo, embora a recompensa seja grande lá na glória. Não espere aqui, que o pastor Davi acabou de falar. Não vá atrás de dinheiro no ministério, não, meu amigo. Se quiser ir, vá lá para o aniversário lá, tem que rachar com macete. Mas se você está almejando lucro nessa vida, nessa terra, não vá para o ministério, porque o trabalho é fadigante. É isso que a palavra original diz aqui: trabalhar entre as ovelhas. E o termo trabalhar aqui é um trabalho fadigante, trabalhar com empenho exaustivo. Eu vou para a igreja, lá tem os diáconos para me servir, na mente do pastor lá, né? E aí, como é que fica? O teu trabalho é exaustivo. O trabalho do pastor é exaustivo. Por isso que amanhã nós vamos ver qual é a responsabilidade da igreja para com o pastor, para que ele tenha essa liberdade de exaurir as suas forças, de acabar suas forças no pastorado.
porque a igreja está com ele. Amanhã nós vamos ver sobre isso. Trabalhar principalmente para a igreja alcançar a maturidade, pastores. Tem igrejas que fracassam porque não houve um trabalho exaustivo do seu pastor. Infelizmente é uma realidade. As ovelhas se dispersam por conta disso. Irmão, quem andou falando alguma coisa para ti? Não, foi Deus. Se Deus falar com você, meu filho, escute. Eu volto a lembrar da historinha de Jonas lá, né? Deus deixou ele ir segundo a vontade dele, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele só deixou ir até certo ponto, até o ponto do arrependimento. Amém? Então a responsabilidade do pastor é trabalhar exaustivamente entre as ovelhas, e não é trabalho secular, não é trabalho em prol dele, é trabalho em prol do crescimento espiritual da igreja, do povo, das ovelhas, porque a frase é bem clara: trabalhar entre as ovelhas. Amém? Amém. Esse trabalho é entre as ovelhas, é uma das responsabilidades do pastor apresentada aqui nesse texto. Eu vou correr. A segunda responsabilidade do pastor, segundo o texto que nós lemos, é presidir no Senhor. Essa palavra lá nos originais, presidir no Senhor, significa estar à frente, presidir, liderar. Ah, mas assim a gente já vê, a gente já faz. Tem igrejas que o pastor não manda, não. Tem igrejas que a igreja quer mandar no pastor. Isso não existe. A gente discutiu muito lá na Batista Regular sobre a questão de se ter um corpo eclesiástico para aprovar as coisas do pastor. Eu achei esquisito, rapaz. Achei meio esquisito aquele negócio, porque se Deus colocou um homem para pastorear a igreja, porque ele sabe das responsabilidades dele. E Deus colocou ele, segundo esse texto, para presidir. É Ele que manda. Agora vamos lembrar como é o mandar aqui, como é o presidir. Nós acabamos de ver isso aqui, não é como o mundo, né? Aquele que quer ser grande entre vós, seja o que vos sirva, é presidir servindo. Amém? Essa é a segunda responsabilidade do pastor. Além de trabalhar exaustivamente, é presidir, governar a igreja, servindo. Lucas 22, 25, nosso Senhor nos diz como é esse governo. Eu volto a repetir o texto lá: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa com quem serve. É a sua vida que você vai dar para o ministério. Amém? Aqueles que aspiram ao episcopado e aqueles que já pastoreiam, trabalhe arduamente para que veja as suas ovelhas engordarem. Não assim, viu, que aqui faz mal, mas é engordar espiritualmente, estar firmes no Senhor e dar frutos, porque ovelha gera ovelha, e assim a obra vai continuando e vai avançando a obra de Deus na terra. Então, queridos, quando eu, como pastor, você dobrar o seu joelho e perguntar: Senhor, me mostra novamente qual é a minha função e a minha responsabilidade aonde o Senhor me colocou. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que você precisa trabalhar exaustivamente até ver o resultado do crescimento espiritual das suas ovelhas, daquelas a quem Deus confiou nas suas mãos. Está entendendo, Adriano? Segundo, presidir no Senhor, governar, mas não como o mundo governa. Governar servindo, governar como servo, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? E em terceiro lugar,
a Bíblia fala, quando ele, voltando o texto, ele diz: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e os que vos admoestam. Aqui, essa palavra admoestar é um ensino corretivo, é ensinar corrigindo. Deus está dizendo para os pastores, porque assim, hoje tem uma confusão muito grande no meio evangélico. Acha que a correção é falta de amor, a disciplina eclesiástica é falta de amor. O pastor chamar alguém para um gabinete para chamar a atenção dele pelos seus pecados é falta de amor. Quando o pastor impõe uma disciplina para aquela ovelha, não, é falta de amor. Então Deus também não nos ama, porque ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, portanto, zeloso e te arrepende. Então, ovelhinhas do Senhor, quando o pastor lhe chamar, vá, porque foi dado um encargo a ele, por Deus, para ele exaustivamente batalhar pela sua alma, trabalhar, mas também para ele presidir sobre a sua vida. Pastor, não tem nada a ver com minha vida. Não tem. Você quer ser ovelha rebelde? Vá para o mundo. Me perdoe a sinceridade. Lá tem alguém que quer pastorear a tua alma, só que ele não vai te levar para o céu, não. E esse que está aqui exaurindo suas forças, esgotando para lhe socorrer, presidindo, governando a sua vida, buscando saber onde você está, como um pai, que nós vamos dizer aqui, ele está admoestando você o ensino corretivo. Ele está com interesse na sua alma. Então essa é a função do pastor. E tem pastor que é frouxo, não tem coragem de fazer isso. Eu amo minhas ovelhas, não vou fazer isso. Faça, pastor, porque senão você está incorrendo no erro de desobediência ao Senhor. É trabalhar, é governar e também admoestar, ensinar corrigindo. E nas qualificações pastorais, lá dos livros de 1 e 2 Timóteo, ele diz que o pastor deve ser apto a ensinar. Então esse ensino muitas vezes precisa vir carregado de correção. Amém, irmãos? Amém. Admoestar é uma instrução para transformar o caráter. Não é para matar a ovelha, é para transformar. Por isso que o trabalho do pastor sempre é direcionado para alcançar a maturidade das ovelhas. Essa admoestação deve ser feita como o trabalho de um pai. Paulo explica isso em 1 Coríntios 4,14, quando ele diz: eu não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar. Depois das várias admoestações, Paulo fala isso. Ele diz: eu não quero envergonhar vocês com o que eu estou falando, mas eu quero admoestá-los como a filhos meus amados. Vocês têm filhos, e esses filhos vocês cuidam com rigor, tratam com carinho, dão a vida por eles. Mas quando vocês foram chamados para o ministério, Deus só os chamou porque Ele queria transferir a mesma paternidade que vocês têm em casa para as ovelhas que vocês têm na igreja. Por isso que Paulo diz: eu admoesto vocês como um filho admoesta seu pai. E quando o seu pastor for lhe admoestar, que é lhe ensinar, mesmo que seja para corrigir e dor na sua carne, saiba que ele está fazendo isso por mandamento do Senhor. Amém? Acredito que tudo que eu relatei aqui não é nenhuma novidade para os pastores, e nem talvez para os que aspiram o pastorado. Por que então alguns fracassam no ministério, se todos sabem como fazer? É uma grande questão que eu estava meditando ontem à noite. Por que existe fracassos no ministério? Na exortação de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, é apresentada
apresentada a primeira razão para o fracasso ministerial. 1 Timóteo, deixa eu ver o texto aqui, 4,16, Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa palavra é chave para o pastor não fracassar no ministério, porque tudo que eu falei aqui sobre as responsabilidades dos pastores, vocês sabem. Adriano sabe, os pastores sabem, aqueles que já estão namorando o ministério sabem. E por que fracassam? Justamente por causa disso aqui, a falta de cuidados pessoais, porque Paulo está dizendo: cuida de ti mesmo. Eu tenho que ter sabedoria e discernimento para cuidar das ovelhas, trabalhar exaustivamente, governar, exortar, mas eu preciso cuidar de mim também. E muitos pastores não têm observado isso aqui. E, infelizmente, isso tem destruído o ministério de muitos pastores, porque não cuidam da sua própria vida. A falta de cuidados pessoais, e isso envolve esses cuidados. Eu elenquei alguns aqui, mas vocês podem colocar mais na sua relação aí. Primeiro, sua santidade pessoal. Se você não cuidar primeiramente, não tiver os seus cuidados espirituais, seu ministério vai fracassar. A sua responsabilidade para com as ovelhas irá por água abaixo. Em segundo lugar, você precisa cuidar da sua saúde física. Lembra que Paulo dizia para Timóteo: toma um pouco de vinho devido às tuas constantes enfermidades. Ou seja, ele está dizendo: cuida também da tua saúde, porque a tua saúde está debilitada. Era isso que aparentava no contexto. Mas às vezes a gente, não, se Deus disse que eu tenho que trabalhar exaustivamente, cansadamente na obra, então eu vou me matar pelo Senhor. Não quer isso não, porque você é vivo, trabalhando exaustivamente, mas vivo, santo, vivo. É o sacrifício lá de Romanos 12, 1, 2. Logo vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Eu vou morrer. Não morra não. É vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício morto era do Antigo Testamento. O sacrifício novo é vivo, santo e agradável a Deus. E ele ainda disse que isso é o vosso culto racional. E para isso ele dá uma receita básica: não vos conformeis ou não tomem a forma, a palavra morfê lá, não tomem a forma deste século, mas transformai pela renovação da vossa mente, que eu acho que essa mensagem é para renovar a nossa mente, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão compreendendo, irmãos? Então eu preciso também cuidar da minha saúde física. Timóteo tinha essas enfermidades, mas ele cuidava. Em terceiro lugar, os meus cuidados pessoais, eu preciso cuidar da minha vida familiar. Porque quem cuida bem da sua família, cuida bem da igreja. Porque aquele que não cuida bem da sua casa, ele não é digno de cuidar da igreja do Senhor. Amém? Então aqui é elencado vários fatores da responsabilidade do pastor e por que se fracassa no ministério. Porque não se tem cuidados pessoais, que envolvem a sua santidade pessoal, que envolve a sua saúde física, que envolve a sua vida familiar e que também envolve a sua saúde emocional. Gente, tem pastores tirando a própria vida. Vocês já ouviram falar disso? Tem esposa de pastores tirando a própria vida. A gente teve um caso aqui no nosso meio. Isso é falta de olhar para isso aqui. Cuida de ti mesmo. Você precisa ter seus cuidados pessoais. Santidade pessoal, saúde física, vida familiar. Amanhã todo mundo vai malhar. E saúde emocional. Amém? Mas ele diz a segunda coisa: é a falta de cuidado com a doutrina. Doutrina é ensino, aquilo que é ensinado. O pastor precisa ser disciplinado em seus estudos diários.
Tem pastor que acha que já sabe de tudo, viu? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e renova nós. Aí é que está o engano de muitos pastores que não cuidam da doutrina, porque se perderam na sua preguiça. O pastor precisa ser disciplinado nos seus estudos diários. Eu estou correndo. Somente assim estará atualizado para cuidar do rebanho. Um ensino consistente e fiel gera crescimento da igreja. Bote isso na sua cabeça: o ensino consistente e fiel, ele gera crescimento da igreja. Eu vou concluir. A água acabou? Gostaria de concluir lembrando que para cumprir com suas responsabilidades pastorais ou candidatar-se ao cargo, você precisa lembrar do que nós falamos aqui: trabalhar exaustivamente na obra de Deus, presidir como servo e admoestar como pai. Mas tem uma coisa muito importante, e nós vamos voltar lá para o nosso primeiro texto, que eu nem comentei ele. Qual foi o texto? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Foi essa a pergunta de Jesus? Precisa de amor a Cristo para poder pastorear uma igreja. Precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Cristo perguntou a Pedro se ele o amava, antes de ordená-lo a pastorear as suas igrejas, as suas ovelhas. Antes dele dar a ideia de apacentar as ovelhas, ele perguntou: tu me amas? E aí, pastores, é como se a voz de Cristo ecoasse no tempo e chegasse hoje aqui perguntando: vocês me amam? Essa pergunta vocês vão responder para ele. Se você disser que sim, ele tem um recadinho para vocês, pastores e os que aspiram o pastorado. É simples: apacente as suas ovelhas. E vocês viram aqui uma mensagem simples, como é apacentar as ovelhas. Trabalhar exaustivamente, presidir como servo e admoestar como pai. Só tem uma coisa: galardão de vocês no céu é grande. Que Deus abençoe e perdoe-me a correria, porque eu olhei para o relógio. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, ministrada com simplicidade. Porém, ó Deus, nós sabemos que antes que fosse escrito no papel ou transmitido a mim o tema dessa palestra, dessa palavra, dessa pregação, o Senhor tinha seus propósitos eternos. E agora, ó Deus, nós necessitamos do mover espiritual do Teu Santo Espírito sobre a vida dos nossos pastores e sobre a vida daqueles que aspiram ao episcopado. Excelente obra almejam, porque grande será o seu galardão no céu, mas aqui na terra será trabalho árduo. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir pela vida deles, que o Senhor aplique essas palavras ao coração de cada um, e que eles possam reavivar o seu ânimo, para que eles possam dobrar-se diante do Senhor e dizer: aviva a tua obra, mas usa a minha vida para avivá-la. E no decorrer dos tempos faz conhecido o teu nome. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus e pela autoridade que dá no nome de Cristo, reaviva cada servo teu que está aqui pastoreando as igrejas desta comunidade, e que eles possam, ó Deus, ver transformações em si e possam ver transformações nas suas ovelhas, a partir do que o Senhor lançou esta noite no coração deles, e que cada um possa
saber das responsabilidades que lhe foram atribuídas. Eu te oro, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Sérgio, aqui é uma lembrança da nossa igreja. Somos gratos a Ti por você compartilhar um pouco do seu conhecimento que Deus te deu com a nossa igreja, com as igrejas, com os pastores. Muito obrigado, Sérgio. Irmãos, pensando nesse tema, essa é a ideia. Conversando com o pastor Davi, o foco da nossa associação é que a gente venha formar líderes para a glória de Deus, para que as nossas igrejas, da nossa associação não sofra, porque, irmãos, nós estamos aqui como peregrinos, nós vamos passar, mas a igreja do Senhor permanecerá firme e forte para a glória do Senhor. Então nós temos que focar na nossa liderança, e essa é a responsabilidade que o pastor tem com a igreja, é se desgastar na obra, crescer junto com as ovelhas e avançar para a glória de Deus. Amém? Desde já agradeço a presença de todos aqui, agradeço às igrejas, os pastores. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. Agradeço os irmãos da Nova Aliança também que estiveram contribuindo para que esse evento acontecesse. E nós vamos ter um jantar logo aqui atrás, pode estar saindo aqui pelo corredor. E boa noite a todos, amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre cada um de vocês, amém? Amém.